Hugo Mota, lá no nosso site da Folha Democrata, Hugo Mota diz que a pauta da votação, olha lá ele capitulando, a pauta de votações do plenário da Câmara continuará sendo definida pelos líderes, dando corda para os bolsonaristas. Segundo ele, a pauta da anistia vai ser tratada no Colégio de Líderes, como foi até hoje, sem imposição e sem chantagem. Quem acredita nesse cara? Quem acredita nesse cara, gente? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que a pauta de votações do plenário da Câmara é e continuará sendo definida pelo Colégio de Líderes. Segundo ele, o projeto de lei que concede anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado não foi pautado por decisão dos líderes. Quando o assunto for novamente levado pela oposição à reunião de líderes, será avaliado. Não temos preconceito com nenhuma pauta. Por quê? Porque não cabe o presidente vetar a tramitação das matérias, porque acima do presidente está um plenário que tem que ser soberano sobre qualquer matéria. Enquanto o Alcolumbre está dizendo que não pauta o impeachment do Moraes, nem se tiver todos os senadores a favor, esse cara tá dando o bracinho. E é esse o sentimento da casa que o presidente quer, deve e vai respeitar. Esse é o sentimento que rege a nossa gestão, que rege o nosso trabalho legislativo, porque nós somos uma casa onde a maioria se estabelece. Isso é da democracia, disse Mota em entrevista ao site Metrópolis. Acrescentou, gostando ou não dessa ou daquela matéria, se houver ambiente político de apoio a qualquer matéria, o presidente precisa ter a capacidade de ouvir, capacidade de aferir o sentimento do plenário, e é isso que vai nos nortear, mas sem imposição, sem chantagem, porque esse não é um instrumento que a democracia nos permite conviver. Então essa pauta vai ser tratada no Colégio de Líderes como foi até hoje. O nosso comportamento não vai mudar. Punição. Questionado se haveria punições aos deputados da oposição que ocuparam a mesa da Câmara, Mota afirmou que essa será uma decisão em conjunto com os demais integrantes da mesa diretora. Ele ressaltou que não cabia usar da força física para garantir a normalidade dos trabalhos, mas há instrumentos regimentais para isso. Esse mecanismo de suspensão de mandato foi cogitado para que quem atrapalhasse as atividades e que poderíamos usar. Estamos avaliando as imagens. Existem alguns pedidos para que esse ou aquele parlamentar, mas é uma avaliação conjunta da mesa, disse Hugo Mota. Melhor resultado, Mota voltou a afirmar que as prerrogativas do presidente da Câmara são inegociáveis e que não foi acordada nenhuma pauta, como anistia ou o fim do chamado foro privilegiado para deputados, como condição para o fim da obstrução física do plenário por parte da oposição. Segundo ele, em um contexto político de forte polarização, com a prisão domiciliar e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de crise internacional, com todas as questões envolvendo as tarifas impostas ao Brasil e pelos Estados Unidos, a retomada dos trabalhos pelo diálogo foi uma vitória. De acordo com Mota, vários líderes partidários se mobilizaram, inclusive o ex-presidente Arthur Lira, que é o verdadeiro comandante, né? Para uma saída negociada e acordada para a ocupação da mesa. Diante do cenário de muita dificuldade, de momentos bastante difíceis do ponto de vista da articulação política, conseguir subir à mesa da Câmara dos Deputados, sem precisar usar a força policial, sem precisar, de certa forma, exagerar em nenhuma medida e retomar os trabalhos com serenidade e tranquilidade, eu penso que foi o melhor resultado possível, não para o presidente Hugo Mota, mas sim para a casa, para o plenário, que precisa obedecer à sua ordem regimental, disse. Fim do foro privilegiado. Em relação à proposta que prevê o fim do foro privilegiado para deputados federais, que retiraria a prerrogativa do STF de julgá-los, Mota afirma que há um sentimento de incômodo com decisões do STF que são consideradas interferências indevidas no poder legislativo. Segundo ele, também é preciso observar se essa pauta tem maioria para ser votada. Eduardo Bolsonaro, Mota também foi questionado sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e tem atuado junto ao governo americano para evitar a condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara disse que não há previsão legal de exercício do mandato à distância e que todo o processo envolvendo Eduardo Bolsonaro vai ser tratado do ponto de vista regimental. Foi uma decisão pessoal dele de ir para os Estados Unidos defender as teses que lhe são caras e vamos tratar do ponto de vista regimental com muita tranquilidade, sem querer dar privilégios ou tratar de forma que ele tenha prejuízos, respeito suas escolhas, mas não concordo, reforçou o presidente. Lei Magnitsky. Mota também afirmou que não pretende mudar a sua atuação parlamentar em razão de ameaças de ser enquadrado também na Lei Magnitsky por não pautar o projeto da anistia. A lei autoriza sanções americanas contra estrangeiros por corrupção ou violação de direitos humanos, como bloqueio de bens e restrição de vistos. Não haverá
na nossa forma de agir, não haverá mudança na maneira de decidir sobre aquilo que é importante para casa, eu penso que estou cumprindo o regimento, cumprindo a nossa Constituição e buscando dar institucionalidade e a força que a Câmara dos Deputados precisa para decidir sobre tantos temas neste momento. Disse Hugo, o covarde Mota. Dando o bracinho, né, gente? Dando o bracinho ali pro fascismo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.